Quem é que já não passou por uma entrevista de emprego ou vai passar por uma entrevista de emprego e fica ali desesperado só de imaginar aquele entrevistador, aquela pessoa lá da empresa vai perguntar para você. Agora, se você é tímido, se você é introvertido, pode ter certeza que você tem uns desafios a mais e eu quero nessa live aqui dar alguns passos a passo para você, para te ajudar, tá ok? Mas vamos lá, separei aqui um roteiro, eu vou seguir ele para que depois você possa também anotar isso daqui. E se você tiver qualquer dúvida, é só mandar aqui no meu direct no Instagram. Daí, se você está aqui no YouTube, me manda lá também no meu Instagram, me segue lá, Lucas_Caê, que eu vou estar aqui tirando as suas dúvidas, tá ok? Só que assim, ó, para a gente entender logo de cara que entrevistas de emprego, elas não assustam somente os tímidos e os introvertidos. Ela tem uma sensação de, no início, você está realmente passando por um processo de teste, de avaliação e tudo mais, isso acaba gerando uma certa aflição, um certo medo e tudo isso. Tá? Agora, para quem é tímido e introvertido, o estresse dessa situação é redobrado, tá ok? É um estresse redobrado. Uma vez, foi feita uma pesquisa, tá? Pelo Detran do estado de São Paulo. E eles foram fazer uma pesquisa, por que as pessoas elas reprovavam tanto na prova prática do Detran para tirar a carteira de motorista? Então, o que levava elas? A fazer uma autoescola, aprendia, passava por todo aquele processo que é demorado, que só aquelas aulas teóricas que não acabam mais, depois mais as 20, sei lá quantas horas de aulas práticas, daí chega na hora do teste, já está dirigindo até bem, mas na hora que vai fazer o teste acaba se prejudicando. E foi feito um estudo que 54% das pessoas que reprovavam no teste prático do Detran para tirar a carteira de motorista, a CNH ou carta de motorista, dependendo de onde você é, da idade que você tem, 54% das pessoas elas reprovavam porque elas tinham, não que elas não sabiam dirigir, mas o estado emocional estava tão alterado que prejudicava o nível de conhecimento através da falta de confiança, que o estresse gerava insegurança, medo, pânico, uma série de coisas, e a pessoa performava mal. Em modo geral, quando nós estamos passando por uma avaliação, do ponto que eu sei que tem alguém me avaliando, eu sei que estou sendo avaliado, eu perco, em média, 40% da minha performance. Como assim eu perco tanto? Por quê? Porque você tem ali algumas questões de excesso de adrenalina, excesso de cortisol, isso prejudica demais o seu desempenho. Então, o segredo aqui que eu vou passar para você, eu vou fazer um overview do que o mundo se tornou em relação a entrevistas de emprego, tá ok? Entrevistas de emprego, mas também como se comportar com você mesmo diante de uma situação como essa, tá ok? Se você tiver qualquer dúvida aqui, por favor, lança aqui uma dúvida, uma pergunta. Importante também que a gente possa interagir e eu te ajudar. Mais do que aquilo que eu tenho para falar, quando você lança uma pergunta, eu posso ser muito mais preciso na sua ajuda aí, tá ok? Veja aí o que você precisar, estou seguindo o roteiro, estou acompanhando uma série de coisas, algumas telas aqui, mas estou aqui para você. Vamos lá, primeiro ponto, como passar numa entrevista de emprego? Conteúdo para todo mundo. Agora, para tímidos e introvertidos, que é o nosso canal de foco de trabalho, de desenvolvimento. Essa coisa dos introvertidos surge ele foi definido por um psiquiatra suíço chamado Carl Jung, Gustav Jung, ou nosso querido Jung, cuja a atenção está mais voltada, o que é ser grande, Douglas? Saudade de você, cara. Douglas, agenda aí agora, em novo horário, às 21 horas, sempre aqui no Instagram e também no YouTube. Os próximos 20 dias, de segunda a sexta, são 4 semanas. Tá ok? Aqui de lives novamente. Então, o Gustav Jung, ele definiu, foi a primeira pessoa que abordou essa questão de pessoas tímidas, introvertidas, pessoas introvertidas, pessoas extrovertidas, as pessoas que são mais para dentro e as pessoas que são mais expansivas. Eu, Lucas, por definição, sou uma pessoa mais introspectiva, mais introvertido. São pessoas que têm
uma relação com o mundo exterior diferente daquelas que têm com o mundo interior. São pessoas que passam muito mais tempo bem consigo mesmas, pensando, refletindo, olhando sobre como a vida está, chegando às suas próprias conclusões com um diálogo interno, do que ali falando para todo mundo o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo e tudo mais, tá? Semana passada eu gravei um conteúdo no podcast falando sobre como você começa a se abrir para as pessoas. Tá bem legal, acredito que, se não na próxima semana já sobe aqui no canal do YouTube, tá? Esse conteúdo. Então, pessoas introvertidas, elas são frequentemente elas são percebidas como retraídas, tá? Olha só, pessoas introvertidas pelo mercado, elas são percebidas como pessoas retraídas, inseguras e hesitantes. Lucas, você é introvertido? Sim. Você é introspectivo? Sim. Essa é a minha personalidade. Gente, por mais que eu force, eu posso mudar? Posso, mas é uma coisa que desce às vezes. Ai, meu Deus do céu. Então, o que rola? Essa é a minha personalidade. Então, eu tive que aprender a lidar com ela para até mesmo estar fazendo essa live aqui para você. Para até mesmo ser palestrante, ser um instrutor, ser professor, ser um facilitador. Uma série de coisas que depende da minha performance de falar em público e performance de ter uma conversa muito positiva, muito assertiva no 1-a-1, no tete-a-tete. Então, se eu sou percebido como retraído, inseguro e eu hesito na hora de agir, agora imagine isso numa entrevista de emprego, sendo que você está com a faca, o queijo, às vezes a necessidade ali na tua frente, você precisa daquela vaga, você precisa eliminar os seus concorrentes e conquistar aquela vaga. Agora imagine se você é retraído, inseguro e hesitante. Será que você vai conseguir passar na entrevista de emprego? Sim ou não? Tá? Responde aí, sim ou não? Aproveita também, caminha essa live para alguém que está aí preocupada com esse cenário, preocupado, assim, olha, puxa, estou desempregado, vou precisar me recolocar no mercado de trabalho, como que eu consigo passar na entrevista de emprego? Vai 5 dicas bem legais do Lucas aí, tá ok? Então, agora, já está claro até aqui o que é ser introvertido dentro do aspecto ser introvertido dentro do aspecto de procurar emprego. Agora vamos lá para os tímidos. A pessoa que apresenta qualquer grau de timidez, tá? Ela é diferente da pessoa da introversão, mas o seu comportamento, o comportamento de uma pessoa tímida diante de uma entrevista de emprego, pode ser que essa pessoa seja subestimada, seja ignorada e eventualmente reprovada em uma etapa presencial de um processo seletivo, sabe? Eu já contratei diversas pessoas, já fiz diversas entrevistas de emprego, e numa entrevista de emprego, claro, que tem uma outra linha já de pensar, tal, e tudo mais, tá ok? Outra linha. Porém, você analisa muito mais o comportamento dela durante a entrevista do que propriamente dito o currículo. Então, pessoas introvertidas, introspectivas, assim, ó, imagine que é uma corrida, sabe, corrida de 100 metros rasos? Imagine que é uma corrida de 100 metros rasos. Os extrovertidos, eles largam na frente. Diferente dos introspectivos e dos tímidos. Os tímidos e introvertidos, eles largam depois. Por quê? Porque existem características que essas pessoas extrovertidas acabam largando na frente. Tá fazendo sentido? Me dá um joinha aí, se você está aqui comigo nessa live. Deixa eu acompanhar na galera do YouTube aqui também. Tá, galera do YouTube, deixa sua pergunta aqui. Eu estou navegando no Like, estou acompanhando meu roteiro, mas acompanhando aqui o meu bate-papo com vocês também. Tá ok? Então vamos lá. Continuando aqui essa aula de hoje. Tá ok? Agora sim, a via de regra, tá? O extrovertido sai na frente nas entrevistas de emprego. Já falei isso aqui. Agora, deixa eu passar para você estar preparado para você encarar uma situação. Como assim? Eu acredito que quem não é do universo de recursos humanos, né, de RH, não entende a lógica por trás de uma entrevista de emprego. Existe toda uma estratégia por trás. Então, não é só você preparar teu currículo, você ter ali as pessoas que te indiquem, mas é importante você entender o que uma empresa ou um entrevistador quer durante um processo seletivo. O que as pessoas estão atrás?
Então, assim, eu separei algumas coisas só para vocês entenderem a lógica, o segredo, os bastidores de uma entrevista de emprego, para que você chegue muito mais preparado e não só fale bem, mas você entenda o que está orquestrado, a parte dos fundamentos de uma entrevista de emprego. Existem empresas que são muito bem organizadas, então elas têm um processo ou uma pessoa lá dentro. Há empresas grandes, muito mais estruturadas, elas têm um processo, uma pessoa, uma vaga, um cargo lá chamado recrutamento e seleção. O objetivo dessa pessoa é ficar 24 horas por dia, ok? 24 horas por dia, recrutando e selecionando talentos dentro dessa empresa. Não adianta só, então, você chegar lá na porta, na portaria e deixar seu currículo. Você precisa saber se na empresa que você está indo atrás, se existe uma posição de recrutamento e seleção. Porque é muito diferente você chegar com o currículo e deixar ele na portaria, nada contra o estilo da portaria, claro, da segurança, mas é diferente fazer com que esse contato, às vezes, tem um processo muito desenhado, mas é diferente quando o seu currículo chega, ou você consegue marcar um bate-papo com um recrutador. Porque, dependendo do nível que você vai entrar, existem muitas camadas, existem muitos decisores. Quanto mais próximo do decisor, ou seja, quem tem a caneta para assinar a vaga ou para te contratar, quanto mais distante é do papel de quem recruta até a pessoa que toma decisão, mais esse processo é lento. Se você tem velocidade, é muito melhor você chegar já cortando o caminho, encontrando a pessoa que decide pela sua contratação ou não. Tá ok? São pessoas bem organizadas, existe um processo, existe um período. Então você precisa realmente estar por dentro se a empresa que está indo atrás tem isso ou não. Caso contrário, nas empresas menores, com quem que você vai conversar? Fatalmente você vai conversar com o próprio proprietário ou até mesmo com a pessoa que está ali, com o teu chefe direto. Que é, vamos lá, vou dar o meu exemplo aqui de Atos, escola de Atos, ou né, de Instituto Próspero. Todas as vezes que eu ia contratar um professor, era eu que entrevistava, sabe? Aqui na Atos, dependendo da modalidade, tem uma pessoa que faz essa pré-seleção primeiro, e quando chega para conversar comigo, a primeira coisa já está muito bem encaminhada, é só para eu conhecer mesmo. Eu vou conhecer a pessoa, mas o requisito técnico já foi aprovado pela pessoa de recrutamento e seleção. Quando eu chego para conversar, é para conhecer o indivíduo. Então, eu não vou estar mais analisando o currículo, eu estou analisando a pessoa. Mais importante do que o seu currículo é a pessoa. É você... Não, o currículo não seja importante. Não é isso. Mas, no momento de entrevista, ali é você estar bem preparado. Você ter uma conversa muito legal. Uma conversa em que você consiga se apresentar enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto visão de mundo, aquilo que você pode agregar para aquela empresa, do que propriamente dito falar simplesmente a sua currículo, formação e a sua pretensão salarial, tá ok? Então, existem empresas organizadas, com recrutamento e seleção, com a posição, existem empresas menores, que vai conversar direto com a pessoa que tem a caneta, direto com a pessoa que te contrata, tá claro, tá aqui, a pessoa que te contrata, e também existem as empresas que é a casa da mãe Joana. Você chega lá, você vai conversar com o dono, com o funcionário, tá todo mundo te entrevistando. Por que eu estou contando essas três separações para vocês aqui? Porque em comunicação, você precisa entender a lógica por trás. Não adianta você só chegar lá com um currículo lindo, maravilhoso, com uma apresentação linda, maravilhosa, falando para a pessoa errada. A assertividade na comunicação, ela tem um elemento fundamental. Quando eu criei a fórmula da assertividade, tem um processozinho chamado o quem. Tá? Não é o quem da Barbie, mas é quem você vai conversar. Se você vai conversar com o dono, a pessoa que tem a caneta, é outro peso de conversa. Se você vai conversar num processo de uma empresa mais estruturada, que tem um recrutador, né, uma pessoa que faz recrutamento e seleção, ela vai conversar com 200 pessoas. Então, você vai ter que se esforçar, vai ter que gastar uma energia incrível para que o seu currículo, a sua pessoa, chegue até aquele decisor. Agora, quando você está direto ali, frente a frente, tete a tete, com o decisor, cara, aí é a famosa pergunta do milhão. Aí você não pode errar. É a tua oportunidade. Para isso que você está aqui, para você não errar. Agora sim, por que os extrovertidos ou as pessoas mais comunicativas
têm mais chances de passar numa entrevista num momento como esse, naquele tete-a-tete. Como? Porque eles têm mais facilidade para falar aquilo que pensam e aquilo que sentem, diferente dos tímidos e dos introvertidos, tá? Quando o entrevistador chega ali, fala, faz uma provocação, vai estar falando mais tranquilamente. Existem muitos processos seletivos que realizam dinâmica de grupo, ou seja, você está com mais concorrentes, mais pessoas, então você está disputando uma vaga. Se você fica ali no teu cantinho, ali esperando passar uma vez, eu sempre digo que quem tem voz, tem vez. Se você quer ter vez no mercado de trabalho, não faça assim, meu querido, querida. Tenha voz. Não adianta você ficar escondidinho na sua, achando o melhor momento, que os planetas estejam alinhados e tudo, sentir a vibe. Chega, sem frescura, vai. Eu quero que você realmente consiga se expressar. Então, por isso que os extrovertidos têm mais chance. Tem mais facilidade de falar sobre sentimentos, consegue participar de dinâmica de grupo, consegue interagir com as pessoas, consegue se vender melhor. E o principal ponto, que em uma entrevista tradicional, tá ok? Uma entrevista tradicional, o que as pessoas estão olhando é o C e o H dentro da fórmula da competência, que é o chá, que é o conhecimento e habilidade. Seu conhecimento é aquilo que você vai falar sobre aquilo que você fez, aquilo que você estudou, o seu currículo, o seu histórico, a sua formação, o seu background, da forma como você quiser chamar. E habilidade, que é o tempo que você pratica ou você está naquela área e tudo mais. Numa entrevista de emprego, as mais tradicionais, elas não analisam um negócio chamado comportamento. Elas não analisam o comportamento da pessoa que está ali trabalhando, tá? Ela não vai saber se você tem um bom relacionamento pessoal, se você sabe trabalhar em equipe, se é um protagonista, se você é um cara que vai conseguir gerir bem conflitos. Uma entrevista de emprego, isso fica muito superficial. Não adianta você ser cheio dessas competências se você não conseguir comunicar isso naquela hora. Não adianta você falar que você trabalha bem em equipe, porque as pessoas não vão estar vendo, a não ser que o processo seletivo tenha realmente ali uma dinâmica de grupo, tá? Em que as pessoas vão poder observar isso, o entrevistador vai poder observar. Caso contrário, ela vai ver o C e o H, o conhecimento e a sua habilidade. Ou seja, ela não vai te analisar na prática, só na teoria. É nesse momento que você precisa falar. É nesse momento que você precisa se destacar. E deixa eu separar aqui para vocês umas coisas que olha só quem diz isso. Ó, segundo Peter Drucker é conhecido como o pai da administração moderna. Ele diz assim: as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Você é contratado pelo C e pelo H, mas você é demitido pela sua atitude e pelo seu comportamento. O que isso tem a ver com a minha live? É que se você é contratado pelo C e pelo H, você vai se vender por onde? Você vai se vender pelo C e pelo H. Pelo seu conhecimento e pela sua habilidade. O comportamento ele é fundamental, ele vai fazer com que você permaneça no trabalho, mas na hora da contratação, é essa venda, essa sua apresentação que vai fazer total diferença. Tá fazendo sentido? Tá claro para você? Se tiver qualquer dúvida, por favor, só manifestar a sua opinião aqui comigo, tá ok? Vamos lá. Só que isso vem vindo numa crescente totalmente diferente, em que antigamente as pessoas iam para as suas entrevistas de emprego, os empregadores, as empresas estavam muito interessados naquele currículo, aquela formação tradicional, aquela coisa linda, incrível, bem um currículo bem redigido e tudo mais. Só que existem novas habilidades, novas competências que são extremamente exigidas para o mercado de trabalho de hoje, tá? Por isso que cada vez mais pessoas que sabem se comunicar, elas terão vez no mercado de trabalho. Não adianta só você ficar retraidinho, tímido, introvertido, tem muitas oportunidades, porém, precisam se manifestar na hora de passar por uma entrevista. Então, eu separei aqui as 10 competências mais desejadas para o mercado profissional, segundo o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial fez uma projeção em 2015 para as competências mais desejadas
em 2020, o ano que nós estamos, o ano dessa famosa pandemia, que será marcado para a história da humanidade. Mas o que as pessoas, empresas, estão querendo contratar de você hoje? Então, assim, ó, segundo o Fórum Econômico Mundial, as competências mais desejadas são, vou ler numa sequência bem rapidinha, que são 10, tá? Ok? Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação com os outros ou trabalho em equipe, inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisão, orientação para o serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Gente, são as competências mais desejadas para o mercado de trabalho hoje, 2020. Então, por que eu estou falando isso daqui? Né, Douglas? Você está... Luciano do Vale, famoso Luciano do Vale chegou aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é isso que você precisa apresentar durante essa entrevista. Você hoje está apto para resolver problemas complexos? Você tem conhecimento, habilidade e atitude para resolver problemas complexos? Você tem conhecimento, habilidade e atitude para pensamento crítico, para criatividade, gestão de pessoas? Não adianta você chegar lá cheio de boas intenções, fazer seu ritual, orar, rezar, fazer o que você quiser. Mas se você não apresentar isso numa entrevista de emprego, você vai ser descartado. Esse é o desejo das empresas hoje, tá ok? Então, para você ter uma ideia, gente, eu estou preparando você, não só para você chegar ali com um discursinho alinhado, mas é para você entender o que as empresas estão precisando, o que as empresas estão querendo contratar. Se você não estiver atualizado nisso, você pode ser tímido, introvertido, extrovertido, pode ser, sei lá, quem você quiser. Mas se você não desempenhar essas competências, a sua empregabilidade está correndo sérios riscos daqui para frente. Existem novos modelos também de entrevistas de emprego, tá ok? Aquela coisa tradicional de sentar na frente de uma pessoa e tudo mais, sabe? Existe entrevistas de emprego que vai analisar suas capacidades de habilidade socioemocionais. Está muito mais focado na sua inteligência emocional, que está aqui, quanto a sexta competência mais desejada para 2020, tá ok? A IBM, para você ter uma ideia, ela faz recrutamento e seleção através de realidade virtual. Aí você coloca aqueles óculos lá, você vai ter um teste da IBM que você fica como se fosse parece um tablet na mão, assim, um iPad, tá? E esse iPad utiliza a câmera do celular e você vai fazendo uma realidade virtual, sabe? Existem testes de recrutamento e seleção que já estão cruzando dados. Tudo que você publica na internet, tudo que você posta na internet, tudo que você consome na internet, você sabe que você está sendo traqueado, né? Ou seja, eu estou aqui falando com você, o Google sabe que nós estamos conversando. O meu Instagram sabe que você está aqui. Então, ou seja, as grandes marcas seguem a gente. Você, com certeza, eu sigo você. Não só você que me segue, mas eu te sigo. Se você assistiu qualquer conteúdo meu, daqui a pouco você vai ver um link patrocinado, eu divulgando um trabalho, um conteúdo. Por quê? Porque a gente consegue seguir as pessoas por conta da inteligência de dados. Então, tudo que você publica hoje, as empresas vão começar a ter acesso na hora de entrevistar. Isso é muito louco, porque não adianta mais você só se fazer de bonzinho, de legal, ali na hora da frente do entrevistador, mas a empresa vai chegar com todo um aparato de informações já sabendo você. Às vezes você vai acontecer que você nem vai chegar aí numa entrevista, porque a inteligência artificial já te descartou no processo seletivo. Você tem ideia do que é isso? Você nem para o processo de recrutamento e seleção, porque a inteligência artificial já descartou você, viu que você não tem ali skills para passar e tudo mais. Respondendo uma pergunta do Igor aqui, a comunicação ajuda na hora da entrevista de emprego? Ela não só ajuda, Igor, mas como ela é a maior responsável para você conseguir ou não passar numa entrevista de emprego, tá ok? Existem também processos de entrevistas de emprego que são um game, um jogo. Eu, em 2000, fiz uma cirurgia, acho que foi 2017, eu participei de um projeto
de uma concorrência da uma empresa chamada Algar. Ela é de Uberlândia. E a Algar, eu ia ser o apresentador, o articulador, o cara que ia facilitar todo esse processo. A Algar tinha lançado uma concorrência para fazer ali uma entrevista de emprego através de um processo de gamificação. Ia ser como se fosse um grande Big Brother, assim, tal, e tudo mais, um grande Big Brother para a gente fazer esse recrutamento de seleção, ou seja, uma gamificação, tá? E existem empresas também, como Google, Apple e Nubank, que não estão interessados mais se você é formado na faculdade, se você não é formado, se você tem currículo ali de certificação, graduação, não, quer ver na prática, tá? Quer ver na prática se você consegue ocupar a posição ali daquela empresa. Tu percebeu até agora que eu te disse que... Vamos resgatar aqui tudo que eu falei até agora, antes de concluir. Eu falei que os extrovertidos largam na frente. Pessoas introvertidas e introspectivas e tímidas realmente têm que ralar muito mais para conseguir ali falar e se vender numa hora de entrevista de emprego. Eu mostrei a parte estratégica, o que uma empresa está ali buscando, o que tem por trás dos bastidores de uma entrevista de emprego. Agora, como que você vai, tímido, introvertido, até mesmo você que não é, mas que quer e precisa passar uma entrevista de emprego? O que tu vai fazer, meu querido, minha querida? Sabe o que você vai fazer? Primeiro de tudo, você vai investir muito tempo, tá ok? Muito tempo na sua preparação. Como assim você está preparado? O Douglas está aqui assistindo, eu como entrevistador. É muito bom você se preparar conhecendo realmente a posição, a vaga na qual você está concorrendo, a cultura da empresa, o que aquela empresa quer de você, qual que é a projeção de negócio dessa empresa, qual que é o momento que essa empresa está vivendo, o que essa empresa faz, quais são os entregáveis, os produtos, os serviços, quais são os desafios, como que é a imagem dessa empresa no mercado. Assim, eu vou falar por mim como entrevistador. Quando eu estou falando com alguém, a pessoa me conhece, cara, é muito mais legal. Mas de verdade, é muito mais interessante quando a pessoa sabe sobre você, ela sabe da sua história. Isso gera o que a gente chama tecnicamente de rapport, ou seja, de conexão. A gente se conecta melhor com o entrevistado. Porque ele já quando você chega pronto, sabendo da pessoa, sabendo da empresa, sabendo o que vai fazer, você já automaticamente cria um gatilho mental que a gente chama de reciprocidade. Assim, quando você vai conversar com uma pessoa que conhece mais sobre você, você está muito mais disposto a se abrir. Então, estar preparado não é só se preparar o currículo, estar bem vestidinho, não. Então, se preparar, ok? A gente chama no mercado de roleplay. Tá? O que você pode fazer? Você pode simular uma entrevista. Pega alguém de confiança, pega alguém que tem um conhecimento, não de ser um recrutador, mas um conhecimento ali que possa te ajudar a passar por aquela situação. Como que eu vou passar por essa situação? Então, eu vou lá, tá? E vou simular uma entrevista de emprego. Sabe? Se preparar, faça perguntas estratégicas, fale para a pessoa fazer perguntas estratégicas. Se você der um Google agora, você vai ver um monte de perguntas comuns em entrevistas de emprego. Essas perguntas vão te ajudar a estar preparado e treinar aquilo ali. Sabe, quando eu vou fazer uma convenção de vendas, vou falar para, sei lá, quantas mil pessoas, gente, eu ensaio, eu treino. Sabe, para fazer essa live aqui, esse conteúdo está preparado desde quinta-feira. Então, não tem improviso, tem preparação, tem técnica. E a maior preparação que você pode descobrir sobre a vaga, qual que é a posição, e descobrir sobre a empresa, no sentido não só o que ela faz, mas os valores, os princípios, o propósito, e também para saber se aquilo tem aderência com você. Quando você se conecta com uma marca que tem muito mais aderência no que se diz respeito à identidade, eu acredito nessa empresa, eu acredito no que eles fazem. É muito mais fácil você ficar lá do que você ir lá sem conhecer, se você não tiver nenhuma aderência de causa, de propósito. Tá claro até aqui? Deixa eu pegar o segundo passo aqui para você, tá?
tá ok? E antes da entrevista, lembra que eu disse lá no início de que 54% das pessoas, elas reprovam no teste do Detran por elas estarem muito nervosas, muito ansiosas, com medo? A mesma forma, você perde 40% de performance quando você sabe que você está sendo avaliado, tá ok? 40% de performance quando você sabe que você está sendo avaliado. Nesse sentido, faça alguma coisa para baixar a sua adrenalina, o seu cortisol. Tem duas coisas que você pode fazer. O que te relaxa? Tá? Eu, para os meus alunos, eu sempre ensino eles a praticarem mindfulness com visualização ou atividade física. Vai fazer com que você tenha um pico de adrenalina ou um pico de cortisol e você vai relaxar. Agora que relaxa, é ouvir uma música, é cantar, é dançar, é tomar um banho relaxante, sabe? Algo que te relaxa, tá? Para você mitigar ou eliminar a tua perda de performance ser menor. Imagine se 40, tem 10 pessoas que estão fazendo entrevistas. Desses 10, 40% tem uma baixa de performance. 9 desses 10, 9 vão ali perder 40% de performance. E você, lógico, você está nervoso, é natural você está nervoso, mas você se preparou, você fez algo para te relaxar. O que te relaxa? Os meus alunos eu ensino a praticar mindfulness, ali com visualização, e praticar atividade física para ter uma descarga e depois uma compensação de adrenalina e depois de endorfina, tá ok? Então, o que tu vai fazer? Se você estiver ali 10% nervoso, você vai estar 30% na frente dos demais. Tem ideia do que é isso? Às vezes esse pequeno detalhe faz com que você tenha uma performance melhor de comunicação naquele momento do que os seus demais concorrentes, tá ok? Terceira dica fundamental: não queira parecer extrovertido. O legalzão, aquela pessoa, tal, se comunica, eu sou introvertido na minha, mas nesse momento eu tenho que ser... Não queira ser o que você não é. Recrutadores, empreendedores muito bem treinados, acostumados a fazer isso, sabe o que acontece? Eles não dão bobeira. Eles não dão bobeira. Eles sabem e percebem se você está sendo uma falciane ou um falciano, ou se você está sendo verdadeiro. Então, não queira vender uma imagem que você não tem. Quanto mais transparente você tiver, e por favor, não ser transparente, né, cometer sincericídio. O que é? Nossa, estou tão nervoso, Jesus do céu. Ai, nossa, preciso tanto desse emprego, por favor. Não faça isso. Não cometa esse crime. Não denuncie os seus sentimentos negativos internos. Eles não sabem. Cale a boca, fique quieto. Fale só de coisas realmente que vão apresentar uma imagem positiva. Quando você faz tô nervoso, a pessoa às vezes nem está percebendo. A partir do momento que tu falou, aí pronto, aí ficou evidente, tem um sinal ali, uma caneta marca-texto. E as pessoas vão querer ali, enfim, vão analisar você por essa ótica, tá ok? Depois, tem outra ali que é não tenha pressa de responder. O que é não ter pressa de responder? O que eu quero dizer com isso? Pessoas introspectivas e introvertidas, e os tímidos, cientificamente comprovado, são pessoas que possuem um raciocínio diferente dos extrovertidos. Como assim? Eu sou uma pessoa muito mais cautelosa para tomar decisão. Eu sou uma pessoa que mais ouve do que fala. É natural, é meu isso daí. Não queira, na hora de uma entrevista, queira atropelar a sua própria velocidade, o seu próprio ritmo de fala. Sabe? Dê tempo ao tempo. Respire durante uma fala ou outra. Não fique apavorado, meu Deus, qual que vai ser a pergunta agora? Meu Deus do céu, ele fez a pergunta, agora vem outra. Aí, o que vai ser? O que eu respondo? Essa eu soube responder, mas na próxima eu vou... Relaxa. Respira. Responda com calma. Tem uma coisa que eu dou uma dica do Barack Obama. O Barack Obama é assim. Alguém já viu um pronunciamento do Barack Obama? Perceba a quantidade de pausas bem enfáticas que ele dá. Porque só uma pessoa que tem extrema segurança consegue pausar durante um processo de fala. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. Tá ok? Quem pausa quando está falando uma coisa, tendo um speech, uma fala, passa muito mais segurança e credibilidade, tá?
E para fechar, a quinta dica aqui, fale o máximo possível das suas paixões e sobre como aquilo pode se conectar àquela marca ou àquela empresa. Sabe, o entrevistador, ele quer ver brilho nos olhos. O empreendedor, ele quer ver brilho nos olhos. Se você demonstrar esse seu brilho, paixão é fogo, sabe? Paixão é animação. Quando você consegue transmitir isso, fica muito, mas muito mais fácil você se conectar e passar uma imagem positiva sua para quem está te entrevistando, seja para o entrevistador, seja para o dono, quem tem a caneta da contratação ou não. Como que eu vou conseguir falar sobre as minhas paixões, Lucas? Falando sobre aquilo que você é apaixonado, sabe? Não vai cortar o entrevistador, você, deixa eu falar assim, nossa, eu gosto tanto de pet, nossa, eu gosto tanto de bichinho, meu Deus do céu, se essa conversa não está para esse caminho. Mas te derem abertura sobre aquilo que você gosta de fazer, sobre os teus cases que você já trouxe, traga algo para o momento da entrevista que faça os seus olhos brilhar. Pode ter certeza, se quem está te entrevistando perceber em você esses olhos brilhantes, essa pessoa que vibra, meu querido, minha querida, você vai sair muito, muito, muito na frente dos seus demais concorrentes. Tá ok? Tá legal tá aqui? Fez sentido para você? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo nesse vídeo também. Vamos estar aqui sempre conversando. Estamos no desafio agora, uma maratona de 20 lives todos os dias às 21 horas. Quero estar aqui com você. Deixe suas dúvidas, deixe seu comentário. Quero te responder. Continue aqui seguindo, ative a notificação do meu canal no YouTube e também entra lá no meu grupo no Telegram, que é o Lucas Caê, canal Lucas Caê. Todos os dias eu posto insights para você, para te ajudar a se preparar para passar uma entrevista de emprego. Bom estar aqui com você e até uma próxima oportunidade. Valeu, até mais, tchau, tchau.